As lâmpadas estão falhando e o caminho parece longo e estreito. Você terá experiências sobrenaturais na frequência mistério. Episódio de hoje: O Coveiro. Província do Grão-Pará, 1840. Conflitos, fúria, traições, violência e sangue derramado marcaram aqueles 5 anos. A maioria daqueles que vivia na província era afetada pelas péssimas condições de vida. A miséria era extrema e avassaladora. Ainda assim, a indignação daqueles que sofriam era ignorada pelo Império, que os tratava com desprezo e indiferença. Esse descaso transformou a indignação deles em uma raiva fora de controle. Mas o Império continuava distante e subestimou que eles eram muitos e que poderiam reagir. Os primeiros ataques foram surpreendentes, pois ninguém esperava por uma multidão agressiva e armada reagindo contra o Império. Eles sabiam que tinham menos recursos, mas tinham coragem e raiva, que era a energia de que precisavam para reagir. Embora a repressão do Império contra a revolta fosse muito violenta, isso não diminuía a intensidade deles para atacar. Os revoltosos ficaram conhecidos como cabanos, pois moravam em palafitas que eram chamadas de cabanas. Ao longo da revolta, os cabanos fizeram alianças com fazendeiros e assim conseguiram causar insegurança e instabilidade na província. Até mesmo tomaram o poder por um curto período. Aquilo representava uma derrota muito grande para o Império, já que se mostrou incapaz de impedir essa tomada de poder. Apesar disso, a força do Império era maior, então conseguiu reprimir a revolta até que fosse derrotada. Os últimos revoltosos que se renderam foram torturados e executados. Na primeira noite após o conflito, a capital estava perturbadoramente silenciosa e escura. Parecia que estava abandonada. Havia muita destruição. As ruas estavam obstruídas por escombros, carroças e cadáveres. A demora para retirar os corpos era intencional, pois aquele massacre tinha um recado para que ninguém tentasse reagir contra o Império. Naquela noite, alguns ladrões circularam pelas ruas para tentar furtar pertences de soldados e de cabanos mortos. Alguns sequer eram da cidade, mas souberam do desfecho da revolta e sabiam que poderiam ter algum lucro, mas tinham de ser ágeis, pois não queriam ficar muito tempo ali e correr o risco de serem reconhecidos e presos. Quando chegaram à capital, sentiram que o lugar estava tomado por uma aura fúnebre. Era mais tenebroso que eles achavam que seria, mas não podiam voltar atrás, já que a maioria tinha vindo de muito longe, e retornar na calada da noite, tendo de caminhar por florestas e atravessar rios, era muito arriscado. Além disso, eles perderiam uma oportunidade que parecia ter muitas vantagens. Pouco antes do sol nascer, teriam de ir embora, pois logo a capital ficaria mais movimentada, principalmente por militares. As ruas escuras e vazias facilitaram a ação dos ladrões que, espalhados em grupos de 2 ou 3, vasculharam as pilhas de corpos. Eles usaram velas ou lamparinas
para poder enxergar enquanto caminhavam naquela escuridão. O odor de carne podre era fortíssimo e havia muitas moscas sobrevoando os cadáveres. Mas, a cada achado, tinha valido a pena estar naquele lugar nefasto. Apesar da facilidade que tiveram para furtar os pertences dos mortos, sentiram uma estranha presença nas ruas, como se alguém estivesse por perto, que os vigiava, mas que não se deixava mostrar. Uma presença que causava desconforto e receio. Subitamente, alguns ladrões fugiram correndo sem levar nada. Estavam apavorados. Eles disseram ter visto o coveiro devorando cadáveres. O coveiro era uma lenda daquela região, de um ente sobrenatural que vivia adormecido no solo, mas que despertava quando muito sangue era derramado. Eles acreditavam que o coveiro era um sinal de muito perigo e que, se fosse visto, era melhor fugir dele, pois ele podia levar as pessoas para adormecer no solo junto a ele. As fugas repentinas e desesperadas que aconteceram em diversas daquelas ruas da capital causaram arrepios naqueles que ainda estavam lá. A vontade deles de fugir também era grande, mas eles continuaram. Alguns grupos conseguiram fazer saques e não viram o coveiro, mas, como a capital era muito grande, eles se perderam e misteriosamente desapareceram. Ao longo da noite, o número de ladrões ficou menor. Aqueles que permaneceram fazendo os saques notaram que a quantidade de cadáveres estranhamente também diminuía nas ruas pelas quais eles já tinham passado antes. Eles também acreditavam que poderia ser o coveiro devorando os cadáveres. E isso era apavorante. Era um sinal para que eles fossem embora dali o mais rápido possível, já que se o coveiro os visse, eles estariam em perigo. Talvez tenha sido uma ideia ruim e arriscada demais ter escolhido aquele lugar para fazer os saques. Enquanto ainda furtavam, alguns grupos ouviram badaladas de um sino de igreja. O som que ecoava era firme, constante, prolongado, como se estivesse anunciando uma chegada. A única igreja da capital havia sido destruída no conflito. Aquelas badaladas certamente não vinham de lá. Quando o som se encerrou, os ladrões sentiram seus pés ficarem molhados. Misteriosamente, um líquido espesso e frio emergiu do solo e chegou a uma altura que quase tocou seus joelhos. Eles sentiram dificuldade para mexer as pernas, pois o líquido, além de espesso, era pegajoso. Cada passo se tornou pesado e lento. Aquele fenômeno sobrenatural deixou alguns ladrões muito assustados. Por isso, eles tentaram fugir em um ato de desespero. Tiveram a má sorte de tropeçar e cair no líquido. Eles rapidamente foram tragados e desapareceram. Era difícil se mover, porém, era mais perigoso continuar ali. Então, os sobreviventes caminharam lentamente para ir embora, tomando cuidado para que não tivessem um destino igual ao daqueles que foram engolidos pelo estranho líquido. Ainda assim, ao longo do trajeto, alguns perderam o equilíbrio, caíram e foram tragados. Contando os segundos para irem embora, alguns ladrões, que estavam tremendo de medo, naquela noite fugiram em segurança antes do sol nascer. Do total dos 90 que chegaram durante a noite, apenas 11 conseguiram fugir. De fato, eles conseguiram levar uma boa quantidade de moedas, joias e armas. No entanto, disseram que nunca mais voltariam lá, já que aquela cidade estava assombrada, pois o coveiro
apenas surgia em circunstâncias raras e extremamente tenebrosas. Narração, edição e trilha sonora por Guilherme.